de hidrogênio, né? Não sendo necessária a entrada de oxigênio, mas pode acontecer também. Tá? A primeira reação de oxidação que nós vamos estudar é a desalogenação. Então, o nome da reação já é meio caminho andado. Des é remover. Então, desalogenação é remover hidrogênio. Halogênio, né? E aí, eu não sei se eu cheguei a comentar isso aqui com vocês, o que está escrito. Gera um composto menos polar. Ué, mas você falou na última aula que sempre o objetivo do metabolismo é gerar um composto mais polar. É verdade, eu falei isso. Gera um composto menos polar, o que é contrário às regras de proteção do organismo. Porém, mesmo sendo menos polar, ele continua sendo polar. Então, o livro ele não menciona nenhuma explicação para isso, né? Por que que o organismo faz uma reação onde o produto que é polar é transformado em alguma coisa menos polar, apesar de ser polar? A única coisa que eu entendo que possa explicar isso é que o composto com 2 halogênios ao invés de um é menos tóxico ao organismo do que o composto que tem 3 halogênios. É a única coisa que me vem à cabeça, né? Na hora de pensar por que está produzindo alguma coisa menos polar. Aqui em cima da seta, eu não me lembro se eu comentei na quarta. Se nós estamos trabalhando nas reações de oxidação, para representar isso, nós vamos colocar um oxigênio entre colchetes, certo? Não me lembro se eu comentei. Comentou sim. Comentei? Ótimo. Então, entre o fármaco que está à esquerda da seta e o metabólito que está à direita da seta, o que é que foi eliminado, né? O que é que saiu aí nessa reação de oxidação? Saiu um hidrogênio, um cloro e adicionou uma dupla ligação. Você percebeu que saiu o cloro do carbono da direita e o hidrogênio do carbono da esquerda? Por quê? Se não sair um átomo de cada um dos carbonos, como é que vai formar ligação dupla, né? Porque senão esses carbonos, um deles ficaria com 5. Então, tem que sair um átomo de cada carbono. Ótimo. Acho que eu comentei com vocês também que a gente não pode dizer que vai formar HCl, né? Eu falei isso, não falei? Comentou. Né? O nosso fígado não vai promover uma reação capaz de formar HCl, que é uma substância capaz de atacar o fígado. Tá? Então, vamos ver o que eu fiz à mão agora. Aqui, ó. Aquilo que vocês estavam vendo na apostila, eu copiei da forma que está no livro. Tá? Eu acho que o livro não mostra nenhuma ligação. E aqui, eu desenhei aquela mesma molécula que vocês estavam vendo, com 3 cloros, só que eu abri todas as ligações. Então, para muita gente, essa forma que eu fiz à mão, com todas as ligações assim ampliadas, fica mais fácil para entender o que está acontecendo. Então, olha só. Aqui, talvez fique mais claro a saída do HCl aqui, né? Não de ácido clorídrico, do H e do cloro, na verdade. Tá? Então, aqui fica claro que sai o cloro e o hidrogênio para formar a dupla. Então, professor, pode falar. É que na última aula e agora também, né, você está usando só exemplos com 3 cloros. Me veio uma dúvida se, por exemplo, vão ser sempre 3 halogênios que vão ser sempre trihalogenado? Ó, desalogenação. Sua pergunta é, se eu não tiver aqui 3 cloros, se eu tiver só um, se pode acontecer a mesma reação, é isso? Isso. Não tenho como te dizer com certeza sim ou não, porque isso são reações enzimáticas. E o que está aí são as reações que provavelmente na época que o livro foi escrito eram conhecidas. Mas olha, Gabriel, um composto com um halogênio só é muito mais difícil de ser oxidado com aquele que tem 3. Tá? Pelo fato dos halogênios retirarem elétron do carbono e facilitar a oxidação. Então, talvez não seja possível, mas eu não posso te afirmar isso com 100% de certeza. Tá? Então, para efeito de exercício, de prova, a gente segue o modelo que tem aí nessa página. Tá? Pode ser até que dê certo, mas não está relatado.
Agora, se em vez de 3 cloros, nós tivermos 3 bromos, aí não tem problema nenhum, né? 3 iodos, não tem problema nenhum. Tá? Mudar o halogênio não é o problema. Então, onde que foi parar esse hidrogênio e esse cloro? Não sei. Não sei o que as enzimas fizeram com ele. Tá? Coloquei aqui o símbolo da oxidação. E aqui embaixo, conforme eu havia falado, eu coloquei um exemplo. Lembrando que R e R' são cadeias carbônicas, o que eu fiz? Substituí esse R e R' por 2 grupos quaisquer. Então, aqui eu coloquei um grupo etil, e no lugar do R' o grupo metil. Poderia ter sido qualquer outro? Poderia. Poderiam ter sido 2 grupos iguais? Poderia. O grupo R e o grupo R', eles participam da reação? A reação ocorre com eles? Não. Se você olhar aqui em cima, o R e R' continuam na mesma posição, do mesmo jeito, nada acontece. Então, você pode colocar qualquer cadeia carbônica que não vai influenciar em nada. Tá? Então, aqui em cima tem a reação genérica, né? E aqui embaixo eu peguei um exemplo. Então, isso aqui à sua esquerda, em azul, seria o fármaco. Oxidou, e aqui à direita seria o metabólito daquele fármaco. Tá? Então, mais para frente, né? A gente ainda vai demorar para ver todas essas reações. É isso que você vai fazer quando eu passar um exercício. Eu vou passar um exercício que eu vou te dar um fármaco, ou um suposto fármaco, na verdade eu invento as estruturas. E aí você vai ter que reconhecer as funções orgânicas que tem naquele fármaco, naquela estrutura, para poder fazer reações que estão aí na folha. Né? Fazer reações similares a essas que estão na folha. Tudo bem com o primeiro exemplo aí na letra A? Alguém não entendeu? Precisa perguntar? Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem, então, aqui no A? Então, vou seguir adiante, tá? Vou seguir aqui para o item B. Segundo tipo de reação, ainda dentro das oxidações. Deixa eu pôr no livro, na apostila, vai? Depois a gente volta para cá. Desalquilação. O que acontecerá numa reação de desalquilação? Alguém pode me dizer? Se perder um grupo... Desprender, né? Soltar um grupo alquila. O que é um grupo alquila, Guilherme? É um grupo carbônico. É uma cadeia carbônica. Ótimo. Maravilha. Só esqueci de falar uma coisa que eu acho que é legal vocês anotarem. Vou voltar aqui na letra A. Como é que é o nome da função orgânica aqui na letra A no fármaco que tem os 3 cloros? Né? Supondo que isso é um fármaco, qual é o nome dessa função orgânica? Eu acho interessante vocês anotarem, porque depois facilita na hora de fazer o exercício. Vocês já aprenderam essa função orgânica? Seria aleto de alquila? Aleto de alquila. Não é porque tem 3 cloros que ele vai deixar de ser um aleto de alquila, certo? É um aleto de alquila. Muito bem. Calma aí, professor. Então, qualquer reação do tipo que fazem com aleto de alquila seria cabível fazer nela? Não, pera lá. Aquilo que você aprendeu ano passado são reações que a gente faz no laboratório, né? Reações e preparações, certo? Certo. Aqui nós estamos falando de reações específicas, que são reações mediadas por enzimas lá no fígado. Não tem nada a ver com aquelas reações que a gente aprendeu no ano passado. A única coisa em comum é que eu estou perguntando qual é a função orgânica que tem aqui. Aquelas reações acontecem de maneira artificial, né? No laboratório. Essas aqui acontecem dentro do nosso corpo, de maneira biológica. Tá? Não podemos misturar uma coisa com a outra. Mas se fosse o fármaco, mas em laboratório, daria certo? Possivelmente. Então, mas olha só, Guilherme, aqui eu estou com o fármaco pronto, certo? Certo. O fármaco é assim, vai sofrer uma reação para formar essa ligação dupla. Você está falando para preparar o fármaco, então você não tem o fármaco pronto. Você está reagindo a algumas coisas e no final você vai formar um fármaco, né? Sim, sim. Entendeu? Então, são coisas bem diferentes, né? Agora, se isso é um aleto de alquila, não sei se é isso que você estava querendo perguntar,
para eu preparar esse fármaco, que é um fármaco trihalogenado, eu poderia usar preparações de aleto de alquila para preparar o fármaco, sim, porque no final você tem aí um aleto de alquila. Na verdade, não um, né? Um trialeto de alquila. Beleza, professor. Tá bom? Professor, posso perguntar um negócio rapidinho? Pode. Quem é que está falando? É a Gabriela Negrão. Pode falar, que eu só estou vendo 3 aqui na tela. Pode falar. Ah, desculpa, é que a minha câmera agora não está muito legal. Não. É que quando está compartilhando, para mim, só aparecem 3 quadradinhos, três nomes. Então, eu não consigo saber quem é. Ah, entendi. Mas então, não tem nada a ver com a reação. É que aí nessa página 9 está escrito assim, fase 1, citocromo P450. Uhum. Aí eu não sei se eu não ouvi na última aula o senhor falando, ou se o senhor não citou, mas eu não lembro do que isso se refere. É o sistema. Falamos sim. É o sistema enzimático que existe lá dentro do fígado que promove essas reações de metabolismo. É um sistema de enzimas, chama citocromo P450. E dentro desse sistema enzimático é que acontecem essas reações todas. Ah, entendi. Tá bom? Tá bom, obrigada. Acho que eu não ouvi na última aula isso. Não, tranquilo. Então, vamos lá. Item B, desalquilação. Então, o Guilherme falou, perda de grupo alquila. Primeira coisa, que função orgânica é essa aqui, ó? Éter? Éter. Éter é uma função orgânica que é polar ou apolar? A gente aprendeu ano passado isso, né? Apolar, né, professor? Apolar. E olha só, você concorda que, ó, de um lado você está vendo CH3, do outro lado você está vendo R. Ou seja, dos dois lados do oxigênio não temos cadeias carbônicas? Então, a desalquilação é perda de um grupo alquila. Qual delas? A do lado esquerdo ou do lado direito? Tanto faz. Algumas moléculas podem sofrer desalquilação de um lado, outras moléculas podem sofrer desalquilação do outro lado do oxigênio. Eu não tenho como saber o que lado que vai acontecer. Enfim, de um lado ou do outro, né, aqui o livro está mostrando do lado direito, os metabólitos pertencem a quais funções orgânicas? Deixa eu só encostar a porta aqui. A quais funções orgânicas esses dois metabólitos pertencem? Um é um álcool e o outro é um aldeído. Isso. ROH e aldeído. Tanto o álcool quanto o aldeído, ambos são polares, enquanto que o éter não. Aí sim, né? Estou transformando em compostos mais polares, que é aquilo que eu desejo. E essa outra aqui, ó. Então, a desalquilação ela pode acontecer com duas diferentes funções orgânicas. Qual é a função orgânica desse composto abaixo? Essa nós não chegamos a estudar no passado. É uma amina. De que tipo, Guilherme? Amina Ela tem secundária? classificações, né? Hã? Amina secundária. Isso, é uma amina secundária. Maravilha. É muito apolar a amina secundária? Não, a não ser que seja uma cadeia carbônica enorme. E os metabólitos dessa amina secundária são o quê? Que funções Uma tem? amina e um aldeído. Uma amina o quê? Primária. Primária e um aldeído. Portanto, uma amina secundária, quando sofre desalquilação, é transformada numa amina primária e num aldeído. Repararam que nos dois casos foram produzidos aldeído como um dos compostos? Então, olha só, essas oxidações, essas desalquilações, elas vão quebrar a ligação, ó. Aqui, ó, oxigênio, carbono, e aqui, nitrogênio, carbono. A oxidação, ela acontece exatamente em cima do carbono, no qual a ligação foi quebrada com oxigênio ou com nitrogênio. Então, o que aconteceu? Tanto com o grupo metil, que virou o formaldeído, quanto com o grupo etil, que formou o etanol. Ele perdeu hidrogênio, perdeu elétron e ainda entrou um oxigênio. E aí você oxidou a cadeia carbônica em aldeído. Vamos ver aqui o exemplo que eu fiz à mão. Está aqui. Né? Como neste exemplo ele especificou o grupo metil, o aldeído formado só pode ter um carbono. Consequentemente,
O restante da molécula é o que forma o álcool, né? ROH. Então, vejam só, coloquei aqui um éter, que tem o grupo metil e o grupo etil. Tá? A quebra da ligação poderia ter acontecido de qualquer lado. Eu segui o modelo do livro, ó, quebrei aqui do lado direito. Então, o grupo metil virou aldeído e o grupo etil formou o álcool. Eu poderia ter mostrado essa reação do outro lado? Poderia. Aí você teria um álcool com um carbono e um aldeído com 2 carbonos. O que você não pode fazer, o que você não pode errar, é a quantidade de carbonos, né? Quantos carbonos tem no total aqui nesse éter? 3. Portanto, nos metabólitos, o número total de carbonos vai ter que ser 3 também. Certo? Ó, não esquecer de colocar a representação da oxidação. Aqui embaixo, gente, o processo de oxidação que ocorre na amina secundária é o mesmo que ocorre no éter, ó. Só que a diferença é que aqui é oxigênio e carbono, aqui é nitrogênio e carbono, mas é igualzinho. O lado do nitrogênio, né, da amina secundária, ganha um H, vira amina primária. Igual aconteceu para formar o álcool. E no lado que ficou só a cadeia carbônica é onde vai ter a oxidação nesse carbono aqui, né, no CH2 que estava ligado ao nitrogênio, formando o aldeído. Tá? Então, aqui o exemplo, ó, uma amina secundária com 3 carbonos. Aqui, eu quebrei a ligação carbono-nitrogênio aqui no grupo etil. No grupo etil. Né? Portanto, a amina primária tem só um carbono, que é isso que está à esquerda da quebra, e a cadeia carbônica, que tem 2 carbonos, virou um aldeído de 2 carbonos. Tá? Ou seja, você tem que pegar o fármaco e seguir o modelo que está lá na página, se não me engano, é página 10 ou 12 do livro. Né? É só seguir o modelo. O problema é que chega na hora de fazer exercício, os carbonos aparecem ou desaparecem. A molécula tem 10 carbonos, do outro lado da reação ela tem 15. Não pode. Então, depois da reação, a quantidade de carbonos tem que ser a mesma, né? É isso que muita gente acaba esquecendo e não presta atenção, e aparecem aí moléculas com mais ou menos carbonos. Tá? Professor, Oi? se fosse o caso de algum exercício que se aplicasse essa desalquilação, eu teria que mostrar todos os possíveis produtos? Não. Faz um só. Imagina, faz um só. Não é porque existe mais de uma possibilidade que você tem que fazer um monte de possibilidades. Não. Aí você faz uma. O enunciado, Guilherme, geralmente é assim. Vai, por exemplo, eu dou um fármaco lá, ou uma estrutura química, eu falo assim, mostre, 3 reações de fase 1 e 2 reações de fase 2. Aí, o que não vale é o seguinte, né? Você fala assim, tá bom, vou fazer 2 vezes desalquilação. Vou quebrar a ligação do nitrogênio com o carbono do lado direito e depois vou repetir a reação e vou quebrar a ligação do nitrogênio com o carbono do lado esquerdo. Aí você está tentando me enganar, né? Aí você está fazendo 2 vezes a mesma reação, a mesma coisa. Aí não vale. Entendeu? É isso aí, Paula. Esse oxigênio que entrou aqui, ele vem da enzima. Provavelmente ele vem ou da água ou do oxigênio, que a enzima carrega. Entrou o oxigênio. Então, aqui, ó, você repara que a cadeia carbônica não mudou. São 2 carbonos. Não é uma reação de oxidação? Então, esse carbono aqui, ó, deixa eu botar esse carbono aqui, o CH2, onde houve a quebra da ligação, é ele que vai ser oxidado. Ele vai perder um hidrogênio, vai perder 2 elétrons, e esses 2 elétrons que ele está perdendo é porque está formando a ligação com o oxigênio. Sim, neste caso, está entrando um oxigênio. Estou só seguindo o modelo do livro. Tá? Às vezes pode entrar oxigênio, mas não é obrigatória a entrada de oxigênio numa oxidação. Tá? Certo? Pessoal, tem um microfone
microfone ligado que está dando um som alto aqui. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta antes de eu ir para a letra C? Não? Letra C, desaminação. O que significa essa palavra, desaminação? Retirar uma amina. Retirada do grupo amina. Qual é a função orgânica que nós temos aqui, ó, em azul? É uma amina. De que tipo? Primária. Então, é importante vocês anotarem isso pelo seguinte, ó, aqui em cima, a desalquilação, ela acontece com uma amina secundária. A desaminação é com uma amina primária. Aí, o que eu quero que vocês entendam? O processo da reação em si é idêntico nos dois casos. Você já vai ver. Mas o nome é diferente pelo seguinte. Quando a gente quebrou a amina secundária, houve a separação do grupo nitrogenado do resto da molécula? Não. E aqui na desaminação, está havendo a separação do grupo nitrogenado do restante da cadeia? Está. Então, isso está removendo o grupo amina. Vocês perceberam que a quebra foi aqui, ó? Aqui, nessa ligação? Vou colocar lá na folha. Ó, a quebra foi aqui, não foi? Separei NH3. O que aconteceu com esse carbono aqui, CH2? Falem para mim, o que aconteceu aí? Ele não foi oxidado? Da mesma forma que no exemplo em cima, ele perdeu um hidrogênio, perdeu elétrons e entrou um oxigênio? Não formou um aldeído aqui? Que nem nos exemplos acima? O processo em si, pessoal, é idêntico. É a quebra de uma ligação carbono-nitrogênio, igual em cima. Muda o nome pelo fato de, nesse exemplo da letra C, o grupo amina ter se desprendido da cadeia. Então, ele não é mais uma desalquilação. Não foi a cadeia carbônica que se desprendeu. Foi o nitrogênio que se desprendeu. Então, muda o nome, mas o processo em si é idêntico na letra B. Tá? Então, desaminação ocorre exclusivamente com aminas primárias. E desalquilação com aminas secundárias. O livro não coloca, mas eu quase posso que jurar que se tivesse uma amina terciária, também sofreria desalquilação. Porque aconteceria a quebra de um dos 3 grupos carbônicos. Tá? Mas, enfim, o livro não colocou, eu também não coloquei aqui. Né? Não vou inventar a reação que o livro não pôs. Tá? Mas, assim, é só seguir o modelo do livro. Tá bom? Vamos ver o exemplo aqui da letra C? Então, tá aqui, ó. Desenhei uma amina primária que contém 3 carbonos, né, ligado ao NH2. A quebra é na ligação carbono-nitrogênio, bota o símbolo da oxidação e forma-se um aldeído, né? O aldeído é a parte que fica ligada à cadeia carbônica, então, ó, 3 carbonos, aldeído com 3 carbonos. E mais o NH3. Feito? Perguntas na letra C? Bem? Tranquilo. A letra D, eu acho que é a mais fácil de todas, dessas do item 1. Eu acho que é a mais tranquila. Então, nós temos aí um processo de dessulfurização. Sulfuro, o que é mesmo? Enxofre. Enxofre, né? O símbolo do enxofre não é o S na tabela periódica? Isso mesmo. Né? Do latim sulfur. Essa vocês não conhecem. Bom, o nome, tranquilo, né? Dessulfurização, remoção do enxofre. Alguém tem ideia do nome dessa função orgânica? Putz, pior que eu não lembro, olha. Esse aí eu acho que vocês não devem ter visto na vida isso aí, viu? É algo com sulfo, né? Eu vi no ensino médio, eu acho que é sulfudrila, Não. Então, vamos lá. Como é que é o nome dessa função orgânica aqui, ó? álcool. Álcool.
Você concorda que essa função aqui é quase igual ao álcool? Só troca o enxofre por oxigênio? Ou o Sim, oxigênio por sim. enxofre? Não Eu é? acho que eu sei o nome, acho que eu sei o nome. É tiol? Isso, aí. Então, essa função que tem o SH, álcool não é uma função que tem o sufixo ol no final. Os Sim. compostos de enxofre são designados com o prefixo ti, ti. Então, essa função orgânica chama-se tiol. Fecha a porta aí, por favor. Essa função orgânica chama-se tiol, né? É semelhante a um álcool, semelhante na estrutura, né? Propriedades, características físicas e químicas não tem nada a ver, tá? Tem um segundo nome para essa função. Ela também é conhecida, é tiol, mas ela também é conhecida por um segundo nome, mercaptana. Já ouviram falar? Não. O que significa mercaptana? Compostos capturadores de mercúrio. O grupo tiol, o SH, ele se liga de uma maneira muito forte com o mercúrio, né? Forma uma ligação covalente com o mercúrio, capaz de remover mercúrio. Então, eles são muito conhecidos como mercaptanas, ou tióis. Então, o processo é muito simples. Vai sair o enxofre, né? Pus o símbolo de oxidação e entra um oxigênio no lugar do enxofre. Da onde vem esse oxigênio? Da água, do oxigênio, está lá na enzima. Tá? Para onde é que você foi esse enxofre? A enzima levou. Então, presta atenção no nome. Etano, tiol, após sofrer dessulfurização, formou etanol. Então, a diferença no nome é só colocar o prefixo ti antes da palavra ol. Etanotiol. Formou etanol. Para efeito de exercício, eu acho que essa é a reação mais simples que nós temos. Tudo bem aí na letra D? Professor, não forma subproduto, não sabe de Então, onde vem as a coisas. gente não Nossa, tá. sabe a gente não sabe o que as enzimas fazem com esses átomos. Não, eu só ia falar que tá muito fácil, então, para ser Então, mas, Gabriel, eu não tenho nem o que inventar aí. Se fossem reações químicas de laboratório, na maioria dos casos a gente determina, né? O que sai, o que sobra. Mas nas enzimas, né? O que a enzima fez com esse enxofre? Ela removeu, formou algum produto sulfurado, que depois provavelmente ela oxida, descarta isso, esse enxofre, mas não tem, não aparece. Né? Ninguém menciona isso. Né? A gente descobre qual é o produto no metabolismo. Então, você urina, analisa a urina, e aí você descobre a estrutura do metabólito agora. Para onde é que foi esses átomos que saíram? Para a enzima. O que ela fez? Não tenho como adivinhar. Tá? Realmente, essa parte da matéria ela não é complicada, até porque você vai seguir o modelo, né? Mesmo que nós tivéssemos prova, você ia poder levar na prova a xerox da página 12, que contém todas essas reações. O único problema é que quando você xeroca a página 12 do livro, os exemplos vêm tudo assim, ó, do jeito que está desenhado aqui na apostila, sem as ligações químicas, que eu ainda coloquei os tracinhos, né? Ele põe lá ROCH3. Ele não mostra nenhuma ligação, ele coloca os átomos todos embolados. Mas sempre que eu dou aula, eu faço assim bonitinho, eu coloco tudo isso na lousa. Então, eu sempre faço desse jeito que eu fiz a mão na lousa. Então, podemos passar para a letra E? Formação de óxidos. Envolve compostos com nitrogênio ou enxofre. Beleza. Que função orgânica é essa aqui? a É uma mina. mina De que tipo? secundária. Secundária. Então, anota aí, amina secundária. E essa de baixo? Essa é mais difícil, né? Essa não é tiol. Não é SH, né? Só porque tem o S, né? Não pode ser tiol. Essa também vocês não viram comigo. Isso é um sulfeto. É um sulfeto orgânico. Tá?
Formação de óxidos. Aqui, no primeiro caso, depois eu vou mostrar com as ligações, a amina secundária é transformada numa amina secundária contendo um grupo hidroxila. Tá? A gente já vai ver a estrutura dela bonitinha. É uma amina secundária que foi hidroxilada. E o sulfeto, vai haver a formação de uma ligação dupla entre o enxofre e o oxigênio que vai entrar na oxidação. Né? O sulfeto tem par de elétron, ele doa o elétron e liga com o oxigênio. Por isso que chama oxidação, porque o enxofre está perdendo elétron. Então, vamos ver aqui. Ó, tá vendo aqui a amina secundária? Esse H que ela tem, ela perde esse H e entra um grupo OH. Ou, se você preferir entender de outro jeito, entrou um oxigênio entre o nitrogênio e o H. Dá na mesma. Então, nós temos uma amina secundária que é hidroxilada. Tá? Posso dizer que isso é uma hidroxilamina? Pode. Lembra do ano passado, hidroxilamina? Lá em aldeídos cetonas? Então, isso aqui não deixa de ser uma hidroxilamina, de uma amina secundária. Lá em aldeídos cetonas, você viu uma hidroxilamina ligada a NH2, né? Não era uma amina secundária. E aqui embaixo, o enxofre tem 2 pares de elétrons, ele dá um par de elétrons e forma uma ligação com oxigênio. Então, essa função orgânica chamada sulfeto, após sofrer oxidação, ela forma um sulfóxido. É o nome dessa função orgânica. Tá? O sulfóxido é um composto bastante polar. Em compensação, o sulfeto é um composto completamente apolar. Dá uma olhadinha. O sulfeto, pessoal, ele não é semelhante a um éter? Se eu tirar o enxofre daí do sulfeto e colocar um oxigênio, não vira um éter? Vira? Sim. Então, o éter é apolar e o sulfeto também é completamente apolar. Enquanto que o sulfóxido é muito polar. Já a amina secundária é um composto relativamente polar. Não é muito apolar, não. Mas a hidroxilamina é mais polar ainda. Tá? Aqui em cima, a mesma coisa. Ó. Um tiol é um composto apolar. Ou de baixíssima polaridade. Enquanto que o álcool, né, com cadeia carbônica pequena, é completamente solúvel em água. É muito polar. Tá? Então, você vê que tirando a letra A, né, que foi alguma exceção à regra, dali para baixo, tudo isso está seguindo aquilo que eu falei. Né? O fármaco é transformado em um metabólito mais polar. Tá? E para encerrar por hoje, né, que daqui a pouco vai terminar esse bloco que a gente vai voltar já já, é a hidroxilação. Deixa eu botar aqui primeiro, na apostila. O que significa hidroxilação, pessoal? Seria adicionar uma hidroxila? Adicionar uma hidroxila, muito bem. Aí o próprio livro já conta, né? Adicionando uma hidroxila, nós vamos formar um álcool, certo? Então, aqui, o que a gente tem aqui? Que função orgânica é essa? Um alquila. Como é que é o nome dessa função? É um grupo alquila, mas como é que é o nome da função orgânica? Hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Neste caso, especificamente, um alcano, né? E o que é isso aqui embaixo? Que função orgânica é essa? R ligado a AR. Anel aromático, professor? É um anel aromático ligado a uma cadeia carbônica. Continua sendo hidrocarboneto. Só que, neste caso, é um hidrocarboneto que tem anel aromático. Tá? Do jeito que está escrito no livro, não está muito legal para entender, mas vocês perceberam a diferença? Ó, que entra um grupo OH aqui em cima e entra um grupo OH também aqui embaixo? Vamos ver no meu, que está mais bonito. Então, olha só. Vamos começar pelo exemplo que está em cima, né? Que vocês falaram. Um alcano vai formar um álcool. Isso aqui é um alcano, não é? É um hidrocarboneto, especificamente falando, é um alcano. Quando ele é oxidado, entrou uma hidroxila, ele virou um álcool. Só tem um detalhe muito importante nessa reação de hidroxilação. É que você tem que saber
Em qual carbono vai entrar hidroxila? Eu posso colocar hidroxila em qualquer um? Não. O que você reparou aí? Essa hidroxila entrou em qual carbono? Do meio. Por que no do meio? Por que você acha que ela entrou no do meio? O que o do meio tem de diferente em relação aos outros? Ele é mais Estável. estável. Então, os carbonos das pontas são primários e o carbono do meio é secundário. Numa cadeia carbônica aberta, a hidroxilação sempre vai acontecer no carbono mais estável. Eu vou parar a gravação. Vai cair, a gente volta rapidinho para terminar isso e fazer o sorteio dos trabalhos. Tá? Então, vai cair já já. Por isso que eu parei ali o compartilhamento. Senão eu estou falando, cai no... Professor? Professor? Esse inglês antes estão pedindo não, né? Quem estava me chamando? Era eu. Pode falar. Hoje na farmácia eu descobri que tem um medicamento que, se ele for tomado e reclinado ou em pé, caso ele fique no esôfago, ele poderia dar uma hemorragia gastroesofágica. Aí eu fui pesquisar, tentar descobrir o porquê disso, e na estrutura dele ele tinha algo chamado bifosfonatado. Eu acho que é bifosfonato. É bifosfonato de alguma coisa, é isso? Isso, exatamente. Ele era bifosfonato e tinha um sódio ligado com ele. Fiquei pensando se a possibilidade de, sei lá, talvez através da umidade do esôfago, ou presente no esôfago, caso o medicamento ficasse lá, produzisse a sua forma de ácido da medicação e acabasse se tornando o problema da hemorragia esofágica. Não sei se seria isso, porque o Guilherme, o pH do estômago é ácido, não é? Exatamente. Então, você concorda que todos os fármacos na forma de sal, os fármacos que têm caráter ácido, que foram transformados em sais, naturalmente vão se transformar nos seus respectivos sais de volta no estômago, que isso é um processo que a gente não tem como evitar, até pelo próprio pH do estômago? Sim, exatamente, mas eu acho que a situação do fármaco é que se ele não pode residir no esôfago. Ele não pode o quê no esôfago? Ele não pode acabar ficando muito tempo no esôfago, senão ele provoca uma úlcera. Mas espera só um pouquinho. É o que? Comprimido, cápsula? O que é isso? Comprimido. E por que ele ficaria muito tempo no esôfago, em vez de ir direto para o estômago? Não, só seria se a pessoa acabasse tomando com pouca água e não descesse o suficiente. Mas eu acho estranho, Guilherme, sabe por quê? Até pela gravidade, né? Vai descendo, você toma água, e você está tomando um comprimido, né, Guilherme? O sólido está incrustado no meio do comprimido. Imagina, o comprimido teria que ficar parado, ser desintegrado, dissolver o princípio ativo, para acontecer tudo isso que você está falando.
Eu acho muito improvável de uma coisa dessas acontecer, entendeu? Até pela própria forma farmacêutica, né? Sim, e mesmo assim é indicado que o paciente ele tem que ficar mais ou menos 30 minutos em pé ou Uhum. sentado numa posição vertical para a medicação Não, prosseguir. aí eu concordo. Agora, vamos pensar também numa outra hipótese. Vai que o paciente tem refluxo e chega no estômago, começa a dissolver, e o medicamento, o cara sofre refluxo e aquilo acaba voltando, né? Então, até entendo isso que você acabou de falar, ficar em pé ou sentado em posição vertical. Claro, facilita, né? A própria gravidade vai ajudar aquilo descer junto com a água, né? Que também vai acabar facilitando esse escoamento. Mas, assim, não tenho a menor ideia do porquê que ele pode ser tão crítico assim para o esôfago, né? Não tenho ideia, não. É, Não a tem nada única, mais na a única bula, possível, né, solução que eu pensei seria por causa da estrutura química dele, do mas bisfosfanato. na bula não fala nada a respeito? Você não encontrou nenhuma outra informação dessa toxicidade? Não, uma informação específica do porquê, não. Tá. Bom, também não sei lhe dizer, não, qual seria o motivo. Então, vamos lá, vamos finalizar? Vou gravar, vamos finalizar aqui, para a gente fazer o sorteio. E aí, então, aqui, o que é importante? Aqui, importante é você lembrar que a hidroxilação de um hidrocarboneto, né, de um alcano, ela não vai acontecer em qualquer carbono. Ela irá ocorrer no carbono mais estável. Neste caso, nesta estrutura, é o secundário, né? Temos 2 primários e um secundário, por isso que a hidroxila entrou no secundário. E o exemplo de baixo, desse jeito que estava aqui, você já tinha conseguido compreender o que está acontecendo? Já dá para entender, né? Mas é mais difícil. O que ele quer dizer dessa forma que ele escreveu? Que o álcool ele vai se formando na posição para Do anel aromático. O álcool não, a hidroxila, né? A hidroxila. hidroxila vai ser inserida na posição para, por isso que é esse pezinho, e está tudo entre parênteses após o anel aromático. Na posição para do anel aromático entra uma hidroxila. Portanto, isso aqui, diferentemente do que está escrito ali no texto da apostila, que está no livro, formação de um álcool. Errado. Álcool, quando a gente está falando de um hidrocarboneto comum. Se a gente estiver falando de um hidrocarboneto aromático, isso aqui não é um álcool. Que função orgânica é essa? Fenol. Fenol. Aí não é álcool, é fenol. É parecido, mas as propriedades físicas e químicas... É parecido a estrutura. As propriedades físicas e químicas são completamente diferentes. Então, aqui, ó, uma coisa importante também para eu passar. Aqui o grupo metil, então você vai descobrir as posições orto, meta e para em relação ao grupo metil. Aí sempre tem alguém que pergunta assim, e se eu já tivesse um outro átomo ligado na posição para? E se aqui na posição para tivesse um bromo? Essa reação não aconteceria em nenhuma outra posição. Se a posição para já estiver ocupada, não irá acontecer a hidroxilação. Tá? Se ela estiver ocupada, acabou. Morre ali. Essa reação não pode acontecer. Ou seja, vocês viram como as enzimas fazem processos específicos? Ela só faz essa reação naquela posição. Tá? E aí eu vou parar por aqui, no mesmo ponto que eu parei ontem de manhã. Vou parar de compartilhar essa tela. Alguém gostaria de tirar mais alguma dúvida em relação a esses exemplos, antes de nós fazermos o sorteio dos grupos? Tudo bem? Então, tá ótimo. Então, é o seguinte, vocês lembram que eu comentei do trabalho, que vocês precisavam se organizar em grupos para fazer um trabalho, que eu comentei na primeira aula? Sim. Então, acho que já está numa hora boa, né, para eu sortear isso, passar os temas para vocês, para que vocês possam começar a fazer esses trabalhos, tá? Para não deixar isso ficar muito para trás. Então, eu estou aqui com a lista dos grupos que o Gabriel me passou, tá? E aí eu vou fazer o sorteio. Lembrando que aquele grupo que pegar o papelzinho número 1, ele vai ser o grupo número 1. Vai ser o primeiro a apresentar o seminário. O grupo 2 terá o segundo e assim por diante. O número do grupo é a ordem de apresentação do seminário. Assim que eu sortear, acabar a aula, eu fazer tudo que eu tenho que fazer, ainda hoje, mais tarde, eu posto para vocês os temas.
tá? Quais são os temas que vocês vão ter que fazer trabalho. Então, dá para ver aqui na minha mão que tem um monte de papelzinho? Então, tem 10 papeizinhos dobrados aqui, que eu numerei de 1 a 10, tá? Eu vou jogá-los aqui em cima do meu teclado. Eu juro para vocês que eles estão todos brancos, que eu não vou roubar para ninguém, tá? Então, eu vou olhar a lista que o Gabriel me passou, eu vou falar, ó, o primeiro grupo que está escrito é fulano, aí eu vou puxar o papelzinho, vai ser o número desse grupo, tá bom? Deu para entender? Sim. senhor. Então, maravilha. Aqui na relação que o Gabriel me passou, ó, o primeiro grupo que está escrito aqui, ó, Gabriel, Nicolas, Mariana, Guilherme, Fernanda, Raíssa e Larissa, tá? Vou tirar um papel, puxei um qualquer aqui. Dá para ver aí o número? Sim. Grupo 7. Vai ser o trabalho cujo tema é do grupo 7. Vou colocar aqui, que eu também estou na tela aberta. Ó, pessoal, só para ninguém achar que eu vou enrolar alguém, o meu 6, ele ficou mais arredondado, tá? E o meu 9 ficou mais fechadinho. Então, na hora que saiu o 6 e o 9, não, o meu era 9, não, o meu era 6. Eu esqueci de pôr o tracinho embaixo, mas um ficou bem diferente do outro. Segundo grupo, Marcela, Laís, Joana, Stephanie, Leandro, Gabriela e Pamela. Tem alguém aí desse grupo? Tem alguém que faz parte desse grupo? Eu tô. Ah, Joana tá aí, maravilha. Então, vou abrir um papelzinho. Ó, ô, Joana, foi aquilo que eu acabei de falar. Esse é o 9, tá? Ele ficou fechadinho aqui em cima. Tá bom? Então, o grupo da Joana é o grupo 9. Próximo grupo para o sorteio. Rafaela, Letícia Buzinaro, Ana Beatriz, Paula, Thaís, Nicole Oi, papai. e Irlanda. Oi, meu amor. Bom, tem gente aí, né? Tem pelo menos um do grupo. Então, vamos lá. Dá para ver? Grupo 10. Então, esse terceiro grupo é o grupo 10. É o último a apresentar trabalho. Próximo. Ariane, Gabriele com Y, Ianca, Stephanie, Maria Eduarda, Eduarda Axis e Tatiane. Tem alguém aí? Deixa eu ver aqui. Sim, professor. A Ianca está aqui, beleza. Eu estou aqui também, professor. Ótimo. Grupo número 2. Segundo grupo a apresentar o trabalho. Próximo grupo. Gabriela Negrão, Gabriela Rodrigues, Gabriele, Eduardo e Roberta. Desculpa, Eduarda e Roberta. Mexendo aqui os papeizinhos. Grupo 4. Próximo grupo no sorteio. Leandra, Laura, Joana, Tainá, Isabela, Walter e Jéssica. Tem gente aí, né? Ah, a Jéssica Bernini vai sair, tá? Ela não vai mais fazer essa disciplina. Então, eu já estou deletando ela aqui. Então, vamos lá. Número 8. Próximo grupo. Luma, Paola, Rafael, Thaís Serrato, Tainá, Heloísa e Leidiane. Tem alguém aí? Tem alguém ou não? A Luma no chat. Luma? Então, ó, vou abrir aqui o papelzinho. Grupo 3. Tá? Próximo grupo. Melissa, Gabriel Fernandes, Caroline Antônio, Letícia de Luca, Daniele e Pablo. Tem alguém aí? Esse grupo não tem ninguém? Não? Bom, vai ficar gravado, depois eles Tem a podem... Caroline, Estou professora. aqui, Ela tá- professor. Ah, tá. É Acho que que eu não está dando para... Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo Ah, bem. tá. É que eu achei que estava estragado. Grupo 1. Beleza.
Eu não sei porque eu apertei essa mãozinha aqui. Bom, daqui a pouco ela sai. Então, deixa eu marcar aqui, grupo 1. Só faltam 2 grupos para serem sorteados. Cristiane, Monique, Esther, Caroline Soares, Irabel, Jéssica e Yasmin. Tem alguém aí? Tem, eu. Yasmin? É. Ah, Yasmin, vou abrir o penúltimo papelzinho. 6. Tá? Tá. Aí que eu falei estava mais redondinha, tá? Do que o 9. 6. E por último, eu nem sei qual foi o papelzinho que sobrou, não decorei. Vanessa, Valéria, Lidiane. Lidiane foi para amanhã, tá? Então, vou tirar daqui. Vanessa, Valéria, Ricardo, Ingrid, Isabela e Nathalie. Qual foi o papel que está faltando? 5. Tá? Então, o último papel, grupo 5. Ainda hoje, liberarei para vocês no material didático os 10 temas. Tá? E aí, cada um já sabendo qual é o seu grupo, podem começar a fazer os trabalhos. Feito? Alguma dúvida, alguma pergunta? Libera logo só, professor, porque eu vou ficar muito ansioso. Não, eu tenho umas coisas para fazer agora, baixar os vídeos, tudo. Eu vou liberar ainda hoje. Podem ficar tranquilos que hoje ainda eu libero. Tá bom? Mas daqui a algum pouquinho ainda vou levar um tempinho para fazer isso. Tá bom? Então, pessoal, uma boa noite a todos. Bom final de semana. E nos vemos aqui novamente na próxima quarta-feira agora, né? Dia 17. Tá bom? Já coloquei os links das nossas aulas no Zoom na quarta e da sexta-feira que vem. Já está lá no material didático. Obrigado aí pela presença, pessoal. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.